Mas como que você vê num mundo ideal, cara, amenizar essa polarização para não ter extremo amor de um e extremo ódio de outro lado? Como que você acha que dá para levar isso de uma forma mais tranquila? É que, na verdade, isso tudo é uma mistura muito grande das coisas, né? Não sei se... Porque, na verdade, o ódio não é contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Mas o ódio é contra as ideias e o que o Lula defende, quem tá junto com o Lula e o resto. E o contrário também, o ódio contra o que o Bolsonaro faz, o que o Bolsonaro diz, o que o Bolsonaro defende, e as pessoas que estão contra o Bolsonaro. Então, veja o tanto de coisa que tá agregado a esse ódio. Se a gente falasse assim, pô, qual a opção é melhor? Ah, eu prefiro tal. Ah, eu prefiro outro. Pronto, não ia ter briga. Agora, quando a gente mistura isso com ideologia, quando a gente começa a falar de sexualidade, começa a falar de racismo e mistura tudo isso junto, aí vira polêmico, né? Porque daí um lado fica... as coisas ficam misturadas, né? Os lados se dividem. Literalmente, hoje a gente vive uma divisão completa de lados. E não é verdade. Existem meios termos, né? Existem outras ideias. Existem ideias que são mais... Porque, assim, dentro do espectro político, a extrema esquerda, por exemplo, não é o Lula. O Lula não é a extrema esquerda, né? Mas, assim... as pessoas confundem, então, a ideia do espectro político real, científico, com a ideia do espectro político que as pessoas acham que é. Né? Tem uma diferença muito grande aí, um abismo enorme. Então, quando eu defendo uma ideia de valorização da classe trabalhadora, de assistencialismo, quando eu defendo essas ideias, as pessoas automaticamente vão atribuir o meu discurso a um discurso de esquerda, da esquerda que eles não gostam, e já vai me misturar com coisas que não necessariamente é o que eu defendo, e vice-versa, né? Se eu fosse um candidato de direita, eu falaria assim, olha, eu prefiro um Estado mais enxuto por causa disso, e tem argumentos muito bons a favor, e as pessoas já iriam me associar a um outro, a esse espectro político. Então veja que não é verdade. Mas aí que tá. É por isso que eu, por exemplo, eu vejo a política como uma coisa muito mais horizontal do que vertical. Entende? É por isso que tem direita e esquerda e não em cima e embaixo. Assim como uma sociedade, né, cara? Como é que eu vou dizer que alguém é melhor ou pior por cor, pelo local que nasceu, pelo gênero? Então é por isso que eu vejo política muito mais horizontal do que como vertical. E num mundo ideal, a ideia seria exatamente essa, né? Sim. Você talvez ter uma paixão envolvendo a política, uma coisa mais irracional, mas que fosse levado à risca como uma coisa horizontal, né, cara? E não como um certo, errado, céu e inferno, né? A política ela é naturalmente polêmica. Em qualquer lugar do mundo sempre foi e sempre vai ser assim. Quer dizer, sempre vai ser não, né? Vai que a gente evolui e fica bom. Mas nós vamos ter um presidente daqui a uns dias aí, né? Mas, de certa forma, eu acho que se as coisas fossem mais objetivas, se o critério... Se a polícia... isso aqui é uma coisa interessante. Se a política fosse vista como algo mais científico, a gente teria um resultado completamente diferente. Por que eu digo isso? Porque aquilo que você disse, né? As pessoas enxergam a política com muita emoção, né? Com muita... Isso é legítimo, lógico. Mas a maioria das pessoas nem sequer enxerga a política como uma ciência. Mas ela é. Como uma administração, uma contabilidade, né, cara? É uma forma de organizar. E ela pode ser objetiva, não é porque é uma ciência social e tal... que ela não pode ter que você não pode enxergar ela por uma perspectiva objetiva, né? Eu vejo desse jeito. Eu penso assim, pô, economicamente, né? Que eu gosto muito de economia e tal, vou fazer a faculdade. Fala assim, pô, isso aqui é melhor do que isso, pronto. Mas fulano fez isso e ele é de tal partido, e daí? Essa é melhor. Mas sabe aonde que eu acho que entra paixão na política? Porque nesse mundo ideal, talvez uma política horizontal, ela é um sistema de organização e regulamentação, concorda? Eu acho que a emoção entra a partir de, como a gente conversou no início, de interesse. Entendeu? Porque tem um grupo que acha que esse interesse ele vai conduzir a sociedade de uma forma melhor do que de repente esse, não necessariamente direita ou esquerda, mas, cara, ideias diferentes, ideologias diferentes, que infelizmente, sendo muito... tendo um teor muito emocional e não tão racional, eu acho que é aí que entra
o ódio, aí que entra a crítica, aí que entra essa polarização, né, cara? Com certeza, com certeza. E é até meio clichê falar isso, né? Mas a educação ajuda muito a diminuir isso, sabe? Mas é aquilo, a escola, o colégio, o curso superior, enxerga a política como algo científico, mas os alunos não. Uhum. Os alunos vão chegar e falar, pai, o professor falou tal e tal coisa, e o pai já vai na escola e vai. Mas também não dá pra não isentar a responsabilidade de instituições nisso, né, cara? Porque assim, tanto pra direita quanto pra esquerda, a gente sabe que dentro de uma sala de aula, mesmo que indiretamente, às vezes é aplicada uma ideologia em cima dessa ciência que tinha que ser mais fria, né, cara? Sim, faz todo sentido, na verdade, mas varia também muito da idade, sabe? Sim. Por exemplo, no ensino médio, né? No ensino médio, se o professor ele defende ali indiretamente um lado, cara, adolescente já tem internet, já sabe, já sabe isso que eu ia muito falar, bem. que a atualidade É o que agora, sabe, nesse cara. mundo digital aí, cara, qualquer coisinha que posta na mídia já viraliza em tempo recorde, né? Diferente de uns 10, 15 anos atrás aí que não existia isso, né? Então ajuda muito também nessa parte.